Maria Regina Soares de Lima, professora do IESP-UERJ, e hoje nós vamos dar prosseguimento ao nosso programa de eventos online sobre a geopolítica, sobre os efeitos da pandemia nas questões que afetam o sul geopolítico, no âmbito do programa de política externa, regionalismo e cooperação internacional, financiado pela CAPES Primas. Esse programa, o programa de hoje, é sobre a América do Sul e a pandemia, seus desafios atuais e futuros. E para debatermos, então, esse tema, nós contamos com dois especialistas bastante conhecidos sobre política sul-americana e latino-americana, a professora Mônica Hirsch e o professor Juan Toclatian, que, além de especialistas, são amigos de longuíssima data. Eu agradeço aos dois a presença aqui hoje e vou apresentá-los muito rapidamente para a plateia, né, que está nos ouvindo, e cada um. Aí também já apresento Marília Cross, que está na tela, que é doutoranda de Ciência Política do IESP, e que vai nos ajudar com toda a parte técnica, e ela vai depois fazer as perguntas, trazer as perguntas da plateia. Bem, então, uma breve apresentação. Mônica Hirsch é doutora em estudos estratégicos pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e atualmente é professora da Universidade Torquato de Tella, em Buenos Aires, Argentina, e professora visitante no programa de pós-graduação do IESP-UERJ. Tem inúmeras publicações, livros, artigos em temas como as relações Brasil-Estados Unidos, as questões de ajuda humanitária, cooperação Sul-Sul, papel do Brasil nas operações de paz, regionalismo, cooperação regional, e somos amigas de muitos anos, não vou dizer quanto, porque vai nos revelar, mas e escrevemos juntas, fomos parceiras em inúmeros artigos sobre política externa. E os trabalhos mais recentes, de Mônica, que acabou de sair agora na Nova Sociedade, no número de maio-junho, é sobre o Podrá reinventar-se o multilateralismo, a ordem internacional e o coronavírus. Perdão pelo meu espanhol, que ela escreveu juntamente com Barnabé Malacalta. O professor Juan Toclatian é doutor em Relações Internacionais pela Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos. Atualmente é vice-reitor da Universidade Torquato de Tella, em Buenos Aires, e professor da mesma universidade. Também tem inúmeros artigos e livros sobre política externa argentina, política externa colombiana, relações Estados Unidos e América Latina, sistema global contemporâneo, narcotráfico, terrorismo, crime organizado, e separei aqui uma de suas últimas publicações, na revista Fora da Colômbia, América Latina, a doble dependência em um sistema sobrecarregado. Mônica e Juan estão atualmente desenvolvendo um projeto com um coletivo sobre a crise na Venezuela e as perspectivas da mediação internacional, que certamente pode ser um dos tópicos dessa nossa conversa hoje, e publicar um artigo recente sobre esse tema, sobre a possibilidade de uma solução pacífica. Já apresentei a Marília e que vai nos ajudar. Obrigada a vocês, obrigada ao Juan, a Mônica e a Marília por essa participação. Bem, então acho que podemos iniciar, e como nós estávamos conversando aqui anteriormente, eu vou iniciar com uma questão muito geral, dada a pandemia, né, sobre as diferenças que se observam na região, na América do Sul, as diferenças do ponto de vista não só do grau da gravidade da pandemia, em termos de infectados, em termos de óbitos, infelizmente, não só isso, mas em termos da própria gestão da pandemia. O que indica, né, está indicando que tem fatores domésticos que explicam essas diferenças na gestão e na gravidade da pandemia.
e especialmente os casos de Brasil e Argentina, eu acho que são paradigmáticos nesse contexto. Então, eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre a questão, essa questão, a gestão e a própria crise, e se pudesse comparar um pouco o Brasil com a Argentina, enfim, mas nesse contexto, certo? Então, vou pedir ao Juan que inicie a sua respuesta. Bueno, muchas gracias, María Regina. Para mí es un honor y un placer haber recibido esta invitación tuya y compartir esta jornada con Mónica. Quisiera hacer unas breves precisiones del caso argentino, no tanto para indicar políticas correctas o incorrectas, no tanto para mostrar contrastes, no tanto para identificar situaciones que lleven a una opinión anticipada de lo que puede ser el resultado en cada uno de nuestros países de las políticas que hemos iniciado para enfrentar este fenómeno. Quiero más bien señalar las peculiaridades del caso argentino, pero tomando como referencia las experiencias que ya hemos visto que se han dado en el mundo. En el mundo, a mi modo de ver, ha habido tres tipos de experiencias frente a la pandemia. Una es la supresión del fenómeno. ¿Cómo suprimir el fenómeno de manera inmediata, masiva, con recursos, con políticas duras, con mucho testeo, con el Estado interviniendo, llevando a la sociedad a tomar una serie de disciplinas frente a este fenómeno? La otra alternativa es cómo superar el fenómeno, dadas las capacidades estatales, dadas las posibilidades efectivas, dada la dimensión del fenómeno y, por supuesto, adoptar medidas de confinamiento, por supuesto, distanciamiento social, por supuesto, test, pero entendiendo que hay unas dificultades derivadas de la naturaleza del Estado y de los límites del Estado. Y por el otro lado, en tercer lugar, están aquellos países que han negado el fenómeno, es decir, que han tardado mucho en tomar medidas, que las han tomado porque hay unas burocracias que siguen operando, pero los líderes han sido refractarios, han sido difíciles de convencer de la enorme dificultad social, sanitaria generada por este problema. Yo diría que Argentina se ubica en estos casos en el medio, entre los que ha tratado de superar con los muy grandes límites de sus capacidades estatales este fenómeno. No tiene capacidad para suprimir. Argentina no es China y Argentina no es Estados Unidos. No puede pasarse 6 semanas negando el fenómeno como lo hizo Trump. Por lo tanto, Argentina es un caso de tantos otros en los cuales trató de superar este fenómeno. Tuvo una situación muy distinta a la de varios países, y es que tenía un gobierno recientemente electo. No es que había una gestión de parte de un gobierno, de una administración. Y en el caso argentino, además de ser reciente el gobierno, era un gobierno que parecía que no tenía un horizonte claro respecto a algunas de sus políticas. Paradójicamente, el coronavirus le dio al gobierno argentino de Alberto Fernández una posibilidad de tener una estrategia y una cohesión detrás
de una política pública específica. Y por lo tanto, esto significó que el presidente al principio contaba con una enorme autonomía y respaldo social para sus políticas. A su turno, también es importante entender que en el federalismo argentino, que es un federalismo muy particular, el presidente no tuvo gobernadores que estuvieran contra su gestión, sino que todos los gobernadores, independientemente del partido o del gobierno o de la oposición, se alinearon detrás de la estrategia oficial. Adicionalmente, por la tradición argentina, el papel de las Fuerzas Armadas fue entendido como un papel muy limitado, muy acotado, y que eran las fuerzas de seguridad, no las Fuerzas Armadas, encargadas de tareas importantes en este campo. Y finalmente, contaba el país con una estructura sanitaria relativamente débil, por supuesto, pero con una tradición de alcance territorial y social bastante grande. Entonces, termino con esto diciendo, dentro de los límites, dentro de las situaciones tan delicadas que vive Argentina, altamente endeudado, un país con problemas sociales profundos de pobreza, un país con dificultades enormes en términos económicos, con desafíos políticos. A pesar de todo eso, el presidente pudo construir una política frente a la pandemia, pero ahora empieza a debatirse mucho más la pospandemia y ahora empieza la oposición a mostrar que aquello que acompañaba empieza a distanciarse del presidente Alberto Fernández. Obrigada, Juan. Mônica, por favor. Eu tenho... Pronto. Você está me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Tá, ok. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer muito esse convite, essa possibilidade de estar aqui nessa tarde com Juan Toclatian, por um lado, com Maria Regina, de outro, e certamente com um grupo de amigos e de interessados que estão nos escutando e espero que possam depois participar dos nossos intercâmbios e debates. Juan Toclatian fez uma exposição centrada no caso argentino, mas cada frase que ele formulou era automaticamente uma frase que contrastava com a nossa realidade. Era como se nós tivéssemos realmente, isso, digamos, é notável do ponto de vista do processo que foi se construindo na nossa região, que é justamente a de que uma formulação sobre uma política pública tão fundamental como é a saúde mostre e revele um conjunto de características, de circunstâncias e de possibilidades tão díspares, no caso de dois países que supostamente passaram os últimos 30, 35 anos construindo sinergias e construindo a possibilidade de uma articulação que fosse favorável justamente a potenciar interesses comuns na nossa região. E o que a gente observa nesse momento, e eu acho que é um desafio para nós que trabalhamos com regionalismo e que trabalhamos com integração e trabalhamos com cooperação regional, é justamente tratar de desvendar analítica e criticamente como que nós chegamos a uma situação de um contraste tão absoluto num vínculo bilateral que não tem, nesse momento, nenhuma condição de se projetar na região
para atenuar as condições que hoje em dia nós enfrentamos, como justamente nesse momento de ser o epicentro mundial da pandemia do Covid-19. Então, quando a gente observa criticamente o desenvolvimento ou a falta de desenvolvimento de uma política no Brasil de responsabilidade, de condução, de vínculo com o pensamento científico para lidar com a nossa tragédia, porque os números no Brasil são absolutamente trágicos, né? Nós temos que somar a essa, digamos, a essa situação a que nós chegamos, a uma, digamos, absoluta negação também de um projeto e de um processo que historicamente foi construído de vinculação na região, principalmente com a Argentina, mas não apenas, para lidar justamente para construir um espaço de interesse comum, né? E que, nesse momento, o que nós vemos é o que o nosso país, e nas suas 10 fronteiras, nos seus 10 vizinhos, se transformou numa ameaça e não numa possibilidade de construção de um interesse comum. Faz 3 dias, Regina, houve uma reunião do Mercosul para lidar com a agenda do Covid-19, né? E realmente foi uma reunião absolutamente oca do ponto de vista do conteúdo propositivo e da possibilidade que se poderia levar adiante de uma vinculação intrarregional para lidar com essa situação. Por quê? Porque o Brasil, nesse momento, é um grande vazio regional. Ele é uma ameaça, ele é um vazio, e, obviamente, esse vazio vai ter, e já está tendo, um impacto enorme no próprio regionalismo latino-americano. Então, eu acho que essa comparação com a Argentina, ela por um lado, obviamente, ela é espetacular do ponto de vista de colocar em evidência contrastes institucionais, políticos e de resultados do ponto de vista dos efeitos da pandemia, mas ela é também reveladora de um processo de desarticulação que já vinha, e com isso eu também vou fechando a minha primeira apresentação, mas, enfim, nós não estamos, esse processo que nós observamos e comparamos nesse momento, ele arrasta uma situação que já estava colocada no âmbito regional no período mais recente, e que, digamos, mostra claramente que a América Latina, do ponto de vista, e a América do Sul em particular, mas eu quero também, talvez, sublinhar que nós temos aqui uma situação regional mais ampla, ela está, digamos, enfrentando nesse momento um déficit, uma crise política institucional do seu regionalismo, onde a pandemia é uma expressão dessa crise, e onde essa diferença argentino-brasileira é, talvez, digamos, a ilustração mais dramática dessa realidade. Não estou te escutando, Regina. Então, é por isso que eu não posso desligar, porque eu me esqueço. A comparação de vocês dois, eu agradeço muitíssimo, porque é impressionante como os fatores políticos podem mudar totalmente a situação, né? Eu acho que a gente está vivendo um momento em que o papel dos agentes é impressionante, apesar de ser um mal público, né? Para todos nós, não existe coordenação. Enfim, então vamos continuar, porque ainda temos uma longa agenda a cumprir. Agora eu mudo um pouco de perspectiva, e eu queria saber sobre a questão gostaria que vocês desenvolvessem um pouco a questão da ajuda humanitária, né? Eu penso no papel de países como Cuba, né? Que tem relações com alguns desses países, ou o papel da China, que, né, exerceu uma diplomacia sanitária, ou mesmo das organizações internacionais, enfim,
ou os Estados Unidos, enfim, até que ponto essas diferenças que vocês apontaram, elas se refletem na cooperação internacional, né, do ponto de vista de se também existe uma dimensão política nessa cooperação, na cooperação humanitária, dado que a região está tão distinta hoje, tão diferente, e tem gestões distintas da pandemia. Então, Mônica, você poderia iniciar? Claro. Olha, Regina, Juan, de uma maneira geral, talvez a gente deve observar que o desenvolvimento do Covid-19, a sua expansão como uma ameaça global, ela, se deu sem que a cooperação internacional, sem que a ajuda humanitária fosse a resposta imediata, do ponto de vista da possibilidade de construir aqui e de lidar com essa ameaça como uma ameaça global. E as reações que nós observamos nos âmbitos subregionais, e talvez o trabalho que eu desenvolvi com o Bernabé, a gente pode um pouco ver isso no início, em março, mas não é muito diferente agora, em junho. Justamente as respostas foram respostas egoístas, respostas individualizadas, a um trabalho, digamos, de pulmão, como nós diríamos aqui na Argentina, da OMS, do ponto de vista normativo, do ponto de vista de monitorar a informação e algum tipo de orientação para os governos, mas muito limitada, extremamente limitada as possibilidades da OMS, sempre. Até porque a natureza dessa instituição era limitada e continua sendo. E não houve nenhuma possibilidade de transformar essa ameaça num tema de alta política internacional. Foi impossível conseguir uma reunião do Conselho de Segurança nesse sentido. A tensão China-Estados Unidos é o fator explicativo principal. Então, digamos, as respostas, digamos, globais, elas ficaram justamente muito limitadas às possibilidades de ações humanitárias, como você menciona, que atendessem a situações mais dramáticas, nos seus momentos mais dramáticos. Nós vimos a China fazendo ainda a sua diplomacia da máscara, né, como se diz, como você bem menciona, Cuba, que tem uma experiência muito importante na questão epidemiológica, inclusive a sua atuação durante a crise do Ebola foi exemplar nesse sentido, também fazendo as suas ações pontuais em alguns países da região, na África, onde existe já uma tradição, mas uma transformação até certo ponto das Forças Armadas, a partir dessa ideia do humanitarismo armado, num ator enfim, de auxílio logístico, principalmente, às vezes militarizando em excesso essa presença, mas, de fato, eu diria que do ponto de vista internacional global, o que a gente observa é um enorme déficit de uma ação humanitária coordenada, que pudesse e que estivesse, nesse momento, lidando com a crise do Covid, produzida pelo Covid-19. Eu acho que, e eu não sei até que ponto, e não sei quem sabe, se esse déficit será superado no futuro. Me dá, às vezes, a impressão de que essa capacidade, digamos, individual, mesmo no caso europeu, de lidar com a crise, vai prevalecer. Quer dizer, quando nós vemos a União Europeia agora, por exemplo, organizando a sua resposta para essa nova fase, né, de convivência com o vírus, ela organiza até do ponto de vista
do seu fechamento, do ponto de vista do fechamento das suas fronteiras, do ponto de vista da expulsão de uma população imigrante, ela não organiza do ponto de vista da expansão da sua capacidade de oferta de bens globais. Então, eu não vejo nesse sentido, eu sou pessimista, eu vejo que o Covid-19, tal como ele se desenvolveu, ele não foi um estímulo para a criação de espaços, de iniciativas e mesmo de recursos econômicos. É muito limitado esse campo de resposta da comunidade internacional. Vou deixar por aqui. Obrigada, Mônica. Agora, Juan, por favor. Sí, me gustaría complementar lo de Mónica en distintos niveles, porque creo que compartiendo su perspectiva, yo diría que acá tenemos una serie de problemas que afloraron con la pandemia, se revelaron con la pandemia, se volvieron más claros con la pandemia, y uno es fundamentalmente el deterioro acelerado del multilateralismo. Este deterioro es anterior a la pandemia. Este deterioro ha tenido un rol muy importante de las principales potencias que han ido erosionando con sus prácticas el multilateralismo vigente. Me refiero no solamente a Naciones Unidas, sino a la OMC, a tantas otras organizaciones, el mismo agrietamiento de la Unión Europea con el Brexit, etc. Y también nuestro multilateralismo, la forma en que quisimos explotar a UNASUR, una creación nuestra que decidimos un día sepultar. Tomo esto como referencia porque si hay un espacio y hay un tema en el cual el humanitarismo se despliega con una opción importante que atraviese casos nacionales o ideologías, es el multilateralismo. Y aquí lo que vimos es un estruendoso fracaso del humanitarismo. El secretario general de Naciones Unidas imploró para que se levanten sanciones a países como Irán o a países como Venezuela. A nadie le pareció importar mucho el tema. No hubo ninguna acción. En la reunión del G20, que fue una reunión virtual, los únicos dos países que levantaron el tema de las sanciones fueron Argentina y México, diciendo que el nivel de drama, de tragedia internacional exigía por lo menos ser un poco más sensible en materia de sanciones. El G20 tampoco hizo nada en ese sentido. Pero hay otra dimensión del humanitarismo, que es el humanitarismo en función de resolver crisis, hotspots, situaciones difíciles de conflictos armados o conflictos internos graves. Y también aquí el efecto de Naciones Unidas no fue muy relevante. También aquí el secretario general invocó, por ejemplo, que en Colombia hubiese una posibilidad de distensionar la situación con el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, quien no ha entrado en ningún proceso de negociación. Cómo robustecer el acuerdo con las FARC, que sí han estado acordado un proceso que está muy detenido por la inacción del gobierno Duque. Ha pedido también que en Yemen se baje el nivel de conflictividad y, sin embargo, estas son dos situaciones donde ese lado humanitario, el lado de prevenir, el lado de anticipar, el lado de cuidar a las personas, a los grupos humanos, tampoco tuvo mucho eco. Entonces,
creo que aquí el tema del humanitarismo nos revela, por un lado, la crisis del multilateralismo. Por otro lado, y esto parece contradictorio, cuando uno va a ver el despliegue, entre comillas, humanitario de China y Estados Unidos, es muy notable, porque China, para compensar en parte la pobre imagen generada por el hecho de que la pandemia se inicia en China, que China no anuncia al mundo los desarrollos de esta pandemia, como una forma también de mostrar una suerte de soft power en comparación a los Estados Unidos, China emprende una política asistencial de enviar máscaras, elementos médicos, etcétera, y lo hizo prácticamente en todos los continentes, en América Latina, aún en Europa, asistiendo a los italianos, por ejemplo, en África, en Asia, etc. Washington, al ver esto y ver que ahí hay un soft power que Trump ha ido perdiendo, ha comenzado también una política semejante de asistencia. Cuando uno ve los datos de Estados Unidos, no son datos menores. Posiblemente el total hasta la fecha en términos de ayuda y asistencia sanitaria de Estados Unidos alcance los $2.000 millones. Pero es tanto lo que ofusca a Trump, es tanto lo que no le interesa de su gestión a Trump, el soft power, que prácticamente en el mundo todo el mundo cree que el único que aporta es China. Y Washington también hace lo propio. Pero se ha vuelto parte de esta competencia y me parece que eso va a durar mientras dure la pandemia, pero después cada uno se ocupará de sus situaciones domésticas. Y en tercer nivel, yo diría el nivel intralatinoamericano. Aquí tenemos, salvo un país como Cuba, que ha colocado la asistencia médica como una de sus plataformas históricas, no nueva, de ayuda, y que cada vez que la ha tratado de trasladar a los países encuentra domésticamente pugnas ideológicas de los que dicen, no, esos no son médicos, o los que dicen, no, eso es algún tipo de ayuda al menos. Todo se ha vuelto parte de una grieta, inclusive la ayuda latinoamericana, inclusive la buena disposición de Cuba. Entonces, con esto lo que quiero decir es que el multilateralismo debilitado no ayudó al humanitarismo. La pugna entre Estados Unidos y China es instrumental a sus respectivos modelos de humanitarismo, pero yo creo que coyuntural. Y el problema que tenemos nosotros en América Latina es que desnudamos la orfandad, la ausencia de mecanismos de reciprocidad, de acompañamiento, de apoyo, de solidaridad. Esto es dramático, es realmente dramático, porque hemos entrado en una lógica de sálvese quien pueda. Y eso, creo, ayuda aún más a fragmentar nuestra región. Gracias, Juan. ¿Mónica? Gina, sí. ¿Puedo sumar algo a lo que dijo claro, Juan claro. en el segundo punto? Quando Juan fala da pressão, da impossibilidade e de que o multilateralismo se fortaleça em função da crise e da tensão entre os Estados Unidos e a China, simplesmente eu queria mencionar que esse aspecto é tão problemático que nós, enfim, quando conseguimos começar a cavar um pouco e pesquisar o que tem sido as votações dentro dos âmbitos multilaterais e observando essa tensão Estados Unidos-China, o que a gente vai vendo justamente são as condicionalidades criadas por essa cooperação no âmbito de saúde pelas duas potências.
as duas potências estão, nesse momento, negociando com os países, individualmente, dentro dos âmbitos multilaterais, os seus apoios respectivos em função dessa cooperação. E isso enfraquece ainda mais o multilateralismo em si mesmo. O multilateralismo deixa de ser uma possibilidade, um fim, e passa a ser um meio. Há uma instrumentalização hoje em dia da Comissão de Direitos Humanos, na Comissão de Direitos Humanos, nas votações na Assembleia Geral, nos próprios posicionamentos sobre outras questões no Conselho de Segurança, que estão totalmente relacionados a essa pequena negociação que a pandemia abriu agora como um espaço específico de troca pelos votos que eles precisam para manter as suas posições. Isso realmente, digamos, enfraqueceu ainda mais a possibilidade de que o multilateralismo, de que uma institucionalidade de governança global possa, digamos, atuar de uma forma mais contundente para lidar com essa e outras questões. Quer dizer, você, em cima da crise que já existe, o multilateralismo, você tem consequências não antecipadas da pandemia que impulsionam ou agravam mais essa crise. Exatamente, enfim, exatamente. É realmente lamentável. E eu gostaria agora que a gente aterrissasse um pouco na região, né? E pensasse a região, vocês fizessem uma análise do estado atual da América do Sul, né? Tendo em vista uma série de tensões políticas e geopolíticas, uma delas, evidentemente, é a falta de liderança, o enfraquecimento das instituições regionais, a própria questão da crise venezuelana, o processo de paz na Colômbia, enfim, a lista é interminável. E os movimentos de outubro do ano passado, de mobilização da sociedade civil, no caso do Chile, no caso do Equador, contra o ajuste fiscal, enfim, o retrocesso nos processos políticos, enfim, estou só tirando, né, todas essas tensões que ocorreram na região, né, fora o fato da baixo crescimento econômico, desigualdade, enfim. E isso cria uma visão, assim, um cenário muito triste para a região e muito complicado, muito diferente do que foi algumas décadas atrás. Então, gostaria que vocês elaborassem um pouco sobre as tensões e as questões políticas, né, que, de vários níveis, da América do Sul nesse momento, né, para poder pensar no momento seguinte, né, numa questão seguinte, quais são os cenários que vocês anteveem para a região. Mas agora eu queria um pouco que vocês tratassem dessas as questões que vocês acharem mais interessantes e até que forma se a pandemia, se ela agravou ou se ela manteve no status quo, por exemplo, a mobilização do Equador, né, no Chile, me parece que, enfim, aparentemente não está acontecendo, enfim, a mobilização anterior, enfim, uma série de fatores, de aspectos, assim, que desse um estado geral da América do Sul nesse momento, e implicações que a pandemia possa ter tido, outros fatores, né, como vocês... Então, eu pediria que Juan iniciasse a sua resposta, por favor. Muy bien. Gracias, María Regina. Probablemente parte de la audiencia que nos está viendo y escuchando es una audiencia que conoce de los temas de relaciones internacionales y que conoce también de los conceptos, de las teorías y de los avances que ha habido sobre la comprensión de América Latina y de su política exterior. Tu pregunta me ayuda
para poner en el centro 3 ideas que merecen, me parece, una mayor reflexión. 3 ideas conceptuales, pero con significado político. La primera idea es que desde los años finales de los 70 y principios de los 80, teníamos nosotros 3 un colega mexicano que se llamaba Carlos Rico, que ha fallecido, una persona enormemente lúcida, que en un momento dado hizo un diagnóstico de la región y habló de 2 Américas. Él decía, hay una América del Norte, de Panamá hacia arriba, Panamá, Centroamérica, México, el Caribe insular, Estados Unidos y Canadá, que es una unidad geopolítica propia que gira en torno al mercado de los Estados Unidos. Depende de Estados Unidos, los vínculos económicos, migratorios, militares, políticos, simbólicos, configuran una suerte de América del Norte, separada de América del Sur. Y América del Sur, de Colombia para abajo, teníamos en esta mirada diferentes niveles de desarrollo relativo, teníamos relaciones más diversificadas, teníamos un poder regional muy importante que era Brasil y un poder acompañante que era Argentina, teníamos recursos energéticos propios, teníamos una capacidad en materia alimentaria fenomenal, teníamos un modelo de desarrollo industrial todavía en mente, etc. Yo me pregunto hoy si esta división entre América del Norte y América del Sur tiene sentido, o lo que está pasando es que ahora estamos partidos en América del Sur. Nos estamos fraccionando en América del Sur. Nos estamos dividiendo cada vez más en América del Sur. Y me parece que esto debe ser un objeto de atención y de estudio sistemático, porque creo yo que uno de los fenómenos más delicados es convertir a América del Sur en una fuente de inestabilidad. Y creo que nuestra fractura y nuestras divisiones están alentando algo de eso. Mi segundo punto conceptual tiene que ver con el eje fundamental, prioritario, esencial, vital del cambio de una cultura de rivalidad a una cultura de amistad entre Argentina y Brasil. Este fue el cambio más importante que se dio con nuestras democracias, y esto por 30 años generó estabilidad en la región, aportó a un perfil más alto y visible de América del Sur, significó una posibilidad de generar ámbitos comerciales incluso entre nosotros, potencialmente cadenas de valor, etcétera, etcétera, etcétera. Yo me temo que hay un deterioro muy preocupante en la relación entre Argentina y Brasil. Y este deterioro debe ser estudiado más sistemáticamente. Porque no es que vamos a volver a la rivalidad del pasado. Vamos a terminar en la irrelevancia mutua si seguimos así. Y mi tercer concepto o planteo conceptual es que en parte, gracias a las reflexiones de brasileños y argentinos, no solo de brasileños y argentinos, pero básicamente de brasileños y argentinos,
para nuestra política exterior, siempre de América Latina, cuando la concebíamos como un todo a América Latina, desde México hasta Tierra del Fuego, siempre predominó la expectativa, la esperanza, el deseo, la convicción por una lógica de la autonomía. La autonomía siempre estuvo en el corazón de nuestras políticas exteriores. Sabíamos que estábamos en disparidad de condiciones, sabíamos que había una enorme asimetría de poder en el mundo, pero nuestro objetivo compartido por la mayoría de los países, y cada vez que podíamos lo poníamos de presente en el escenario internacional, era la búsqueda de la autonomía, agrandar nuestros márgenes de maniobra, potenciar nuestro poder negociador. Yo tengo la impresión que desde México hasta Tierra del Fuego ahora, lo que tiende a predominar es la lógica de la aquiescencia, aceptar que la autonomía no es más un objetivo estratégico vital. Conformarse y acomodarse a la situación internacional. Acoplarse a lo que se pueda acoplar. Y por lo tanto, casi como una estrategia de supervivencia, optar por ser aquiescente con alguien, sea con Washington ahora, dentro de un año con China, después con alguien más, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me parece que tu pregunta es esencial, María Regina, porque nos pone en el centro unos dilemas políticos y conceptuales muy fuertes en América del Sur. Y unos dilemas que creo estamos marginando en el debate y que yo espero, ojalá, futuras generaciones, nuevas camadas de internacionalistas, mujeres y hombres en nuestros países, trabajen un poco más, porque no es la misma América del Sur, no es la misma relación argentino-brasileña, ni es la misma política exterior de la autonomía. Gracias, Juan. Mônica. Bom, eu, lamentavelmente, não vou dizer uma coisa muito diferente do Juan. Eu acho que eu vou apenas dizê-la de outra forma. Mas, ao fim do dia, e ao fim deste dia em particular, eu acho que nós vamos estar, digamos, comungando de ideias muito semelhantes que se complementam. Como é a minha maneira de ver o que o Juan acabou de apresentar. Pensando em 3 momentos, tempo 1, tempo 2, tempo 3, tomando a pandemia ainda como um referente, eu diria que nós temos o antes, o durante e o depois. Estamos em pleno durante. Né? Eu acredito que, de maneiras diferentes, e isso talvez para um outro estudo, o impacto da pandemia nas diferentes regiões, nos diferentes ecossistemas políticos geográficos que, digamos, configuram regiões e, portanto, regionalismos no sistema internacional, nós vamos ver realmente impactos diferentes, porque as realidades sobre as quais esse impacto se dá são diferentes. Né? Não vou começar a falar de todos, falo de nós mesmos, como nossa região, e algo que nós já dissemos e que o Juan sublinhou, a questão da fragmentação na nossa região, a questão da deconstrução institucional, dos nossos multilateralismos, a questão da politização e da polarização política ideológica vinculada a esse processo, faz com que a gente entre nessa crise específica da pandemia absolutamente de uma forma desarticulada, descosturada, invertebrada, e com esse eixo Argentina-Brasil, como foi bem colocado, mostrando e sendo o epicentro desse epicentro. Né?
E isso, digamos, gera reações e percepções defensivas, uma securitização individualizada. Nós, hoje em dia, no Brasil, temos o Ministério da Saúde ocupado pelos militares, pelas Forças Armadas. O Chile lida com a sua política, digamos, de contenção à expansão do vírus com toques de recolher. A Colômbia também, ou seja, as manifestações específicas podem ser diferentes, mas há um fenômeno muito parecido. E a Venezuela também. A Venezuela tem um sistema político que foi se militarizando e que também lida hoje em dia com essa situação, inclusive com o ocultamento de informações, que complica muito a possibilidade até de vincular essa questão da pandemia ao processo político interno venezuelano. Mas, enfim, de qualquer maneira, a nossa situação como região, comparado com outras regiões, é especialmente dramática do ponto de vista da inexistência de respostas construídas regionalmente para lidar com essa realidade. Faço a exceção da América Central e do Caribe, que são micro-regiões, são sub-regiões que estão trabalhando de uma forma muito mais articulada e coordenada, com resultados, inclusive, positivos. Os números de quase todos os países na América Central, sendo que Costa Rica e depois El Salvador, são bastante, enfim, mostram claramente o resultado desse tipo de coordenação. Concordo com o Juan sobre... Acho que... Mónica? Mônica? Acho nós. Você sabe. Deixa eu. Marília, talvez você possa ver exatamente, ver com a Mônica o que está acontecendo. Eu vou continuar aqui com o Juan, tá? Certo, eu vou conversar com a Mônica. Tá. Juan, enfim, eu concordo com a sua, porque a Mônica parece que teve um problema com a sua análise. Eu tenho várias convergências, mas eu fico pensando, quer dizer, o que aconteceu com aquele espírito questionador que aconteceu em outubro, por exemplo, no Chile, no Equador, quer dizer, tudo isso se perdeu, quer dizer, quais são as respostas da sociedade civil, porque a sociedade civil desses países também são sociedades civis muito vibrantes, né? Então, mesmo que os governos se rendam vamos dizer assim, a situação de subordinação, etc., mas eu acho que há um movimento na sociedade. Foi muito impressionante o que aconteceu, a meu ver, o que aconteceu no Equador, os indígenas se organizando e indo para as ruas, né? No caso do Chile também, enfim, há uma certa... Enfim, onde é que está a resistência? Onde é que estão as vozes de resistência, né, a essa situação, né? E eu queria também que você, aproveitando um pouco a situação, que você depois desse uma ideia do trabalho que vocês fizeram sobre a Venezuela, enfim, o andamento da negociação, e aí nós esperamos a Mônica, que já deve estar voltando. Por favor, Juan. ¿Cómo no? Bueno, María Regina, uno puede ver los fenómenos previos a la pandemia en América Latina como una oportunidad importante. Antes de la pandemia habíamos conocido movilizaciones sociales muy
relevantes en Ecuador en función de una resistencia a políticas impuestas por el Fondo Monetario Internacional y con una reacción rápida de la sociedad impugnando esas medidas. Habíamos visto al pueblo chileno en las calles desde octubre activamente solicitando terminar con un modo de hacer política y de hacer economía que había caracterizado de hecho a el gobierno militar y que los gobiernos democráticos lograron modificar y cambiar, pero no sustantivamente recomponer. Conocimos también movimientos sociales muy importantes en Colombia en función del proceso de paz. Teníamos sociedades movilizadas, incluso en Brasil, cuestionando algunas de las políticas del presidente Bolsonaro. Teníamos una sociedad muy activa en Argentina que llevó al triunfo de Alberto Fernández. El caso del expresidente Macri es un caso poco usual. Es el único presidente en América del Sur que no pudo ser reelecto, mostrando con eso el rechazo de la sociedad y la movilización de actores desde la democracia y con el voto para cambiar la situación social. Teníamos una situación muy agitada en Bolivia que culminó en una suerte de golpe de Estado. Teníamos una Venezuela que había una expectativa de que en un momento dado la intervención de Oslo, de Noruega, en un proceso de diálogo podía conducir a una solución política negociada. En fin, teníamos una vibración, una autonomización de la sociedad, un activismo, una crítica, una resistencia, un cuestionamiento muy severo. Mi sensación es que la pandemia va a dejar tantos traumas en nuestros países, traumas económicos, sociales, políticos, va a ser de tal impacto, va a generar tanto cuestionamiento, tanto rechazo, que puede ese rechazo ser a la totalidad del sistema político. Y no veo en estos momentos en muchos de nuestros países o líderes o coaliciones sociales y políticas que vayan a tener una alternativa progresista en la mano. Más bien, todo esto puede llevar a un reflujo hacia posturas más cerradas o más nacionalistas o más chauvinistas o más reaccionarias. Entonces, ahí me parece que la pandemia interviene como algo que aquello que se vislumbraba como posibilidad puede en el fondo diluirse, puesto que los desafíos que vendrán después de la pandemia serán monumentales para los países. Y respecto al proyecto sobre Venezuela, que Mónica puede dar más detalles, este es un proyecto en el cual estamos involucrados un colega de Venezuela, un colega de Uruguay, Mónica y yo, y lo hacemos en el marco de un apoyo de la Fundación Ebert. Hicimos inicialmente un documento sobre Venezuela el año pasado, lo fuimos ampliando y modificando y ahora estamos en una segunda etapa. ¿Qué quiero decir yo de este proyecto o qué es lo que nosotros tratamos de mostrar en el caso de Venezuela? Número uno, que el tema de Venezuela es un tema en el cual América del Sur vuelve a estar en la gran política internacional, pero no por los mejores motivos, sino por los peores motivos, porque somos ahora en ese caso y en ese lugar y en ese país un punto de disputa muy significativo
de, por un lado, Estados Unidos y por el otro lado China y por el otro lado Rusia, y colocan el tema de Venezuela en un lugar en el cual la falta de alternativas provistas desde América Latina hace que, bueno, otros países tengan más voz que en la propia región. En segundo lugar, lo que nosotros tratamos de precisar es que Venezuela atraviesa un empate catastrófico entre el gobierno y la oposición. Este empate implica un estancamiento y una exacerbación y una degradación de las tensiones políticas. Y por lo tanto, lo tercero que decimos es que en vez de esperar una gran negociación, una presunta gran solución, habría que ir gradualmente logrando lo que llamamos oasis, pequeños espacios de resolución de algunos temas. El tema humanitario, el tema de los derechos humanos, el tema de las sanciones, el tema del petróleo. ¿Cómo lograr pequeños acuerdos internos validados internacionalmente para evitar que este empate catastrófico termine en una tragedia incontrolable? Porque todavía hay espacio para una solución política, pero también nos parece que la situación internacional y ahora regional y ahora post pandemia no va a ser una situación muy óptima para soluciones políticas, sino que puede ser un espacio que exacerbe y tensione más situaciones como la de Venezuela. América del Sur no necesitamos tener un núcleo problemático en Venezuela y ahora cada vez más en Venezuela y Colombia, porque esto va a ser, si no, un dolor de cabeza formidable. Gracias, Juan. Mônica, me escuta? Mônica. Você está me escutando? Agora estamos. Não, porque Sim, você... eu te escuto. Você a mim? Estamos escutando. Juan, escutas a Mônica? Juan? Sim. Juan? Ah, sim. Eu escuto. Então, graças. Então, você estava respondendo a pergunta quando ocorreu a interrupção. Desculpa. Não, isso acontece, né? Você quer continuar, e eu tinha pedido ao Juan que dissesse alguma coisa sobre o projeto da Venezuela. Então, você fique à vontade. Eu acho que o Juan acabou de apresentar sobre o processo, sobre o nosso projeto, ajuda a fundamentar o que eu queria colocar. O que é justamente, e nesse caso, a solução possível da situação da crise da Venezuela, a possibilidade de uma saída negociada, com perspectiva da retomada de um caminho democrático, ele é essencial hoje em dia para a própria sobrevivência da região como tal. Nós corremos o risco de nos diluir no sistema internacional como um ator político. Eu acho que esse é o grande risco nesse momento da nossa região latino-americana, e não só sul-americana. Nós saímos de uma fragmentação e de uma deconstrução política institucional prévia à pandemia, a uma profunda crise em que nós nos encontramos nesse momento, agravada pelas condições socioeconômicas que vão prevalecer nos próximos 12, 24 meses na nossa região. Nós sabemos que nós temos indicadores de desigualdades sociais absolutamente dramáticos do ponto de vista comparado com outras regiões. A tendência dessa desigualdade é se aprofundar como um dos impactos da pandemia, num contexto de desarticulação intra-regional, saindo agora, digamos, quando sairmos em condições absolutamente desfavoráveis como região, nos sobrará a geografia, mas não o projeto político comum. Nós temos agora, por exemplo, e isso está por ver-se, o México
sentando-se em breve no Conselho de Segurança das Nações Unidas. O que vai significar essa presença do México para a região? É uma pergunta que eu me faço. Nós sabemos que o México, hoje em dia, por um lado, aspira e joga a retomar uma presença regional. O México, inclusive, vem tentando e fazendo esforços de uma presença mediadora na crise venezuelana, mas nós sabemos que o México também faz uma política de aquiescência aos Estados Unidos, como o Juan acabou de colocar. Qual vai ser, de fato, a posição que vai prevalecer? Da última vez que o México se sentou no Conselho de Segurança, em 2010, o México não nos ajudou, Brasil, naquele momento em que nós nos articulamos à Turquia para tentar fazer uma mediação com o Irã. Naquele momento, o México lavou as mãos, não acreditou, achou que era um overstretching da política externa altiva do nosso governo, etc., etc. O tempo passou, eu não sei que México é esse agora, mas eu sei que esse México que agora se senta, ele precisa, para, digamos, se articular a uma região que precisa sair da lama, literalmente. Nós estamos, regionalmente falando, na lama. Esses dias que passaram, a África, os países africanos fizeram uma moção na Comissão de Direitos Humanos em solidariedade à violência praticada, antirracista e em solidariedade à violência contra a violência policial nos Estados Unidos. A presença da América Latina nessa articulação foi absolutamente vergonhosa, para dizê-lo de alguma maneira. A África se junta nesse momento, a Europa se junta, nem que seja para expulsar aqueles que eles não querem que se misture com as suas sociedades. A Ásia sai dessa pandemia fortalecida como região. Então, digamos, nós temos aqui uma situação latino-americana, sul-americana, muito dramática, porque nós estamos ficando com a nossa geografia. Nós não temos mais, nesse momento, uma presença política que, digamos, possa mostrar que nós temos um papel a ser cumprido na reconstrução, na revitalização de um multilateralismo. Acho que... Mônica? Mônica? Nós fomos essenciais em 1945 para a construção do sistema Nações Unidas. Aonde estamos agora? Por que nós, digamos, aonde ficou na nossa memória coletiva, regional, esse papel que nós construímos, que nós tivemos naquele momento histórico? Eu acho que esse é o grande desafio que nós temos nesse momento pela frente como região. A Argentina tem uma política externa que acredita no multilateralismo, que pode se articular positivamente com o México. O Uruguai, apesar de uma mudança de governo, tem a possibilidade de levar adiante também uma atuação que fortaleça o multilateralismo. Nós precisamos, digamos, trabalhar nessa direção. Essa é a bandeira que nós temos que, nesse momento, sobre a qual pensar e nos debruçar para reconstruir a região, porque a região, como ator político, volto a dizer, está, nesse momento, sofrendo o seu pior momento. Obrigada, Mônica. Nós já estamos nos aproximando do fim, porque depois nós vamos passar para... Ainda tem bastante tempo para passar para a plateia, audiência, né, para as perguntas, mas eu queria colocar um contraponto, talvez. Eu concordo com a caracterização de vocês, eu acho que a questão podemos falar ainda de América do Sul como uma questão política? Acho difícil. Nesse momento é difícil, né?
e podemos falar de uma América Latina? Talvez também, acho que é difícil também, né? Enfim, então eu concordaria que essa ideia de América do Sul como construção política, ou mesmo a América Latina, ela perdeu um pouco a viabilidade. Mas o meu contraponto é o seguinte, a região, América do Sul e América Latina, contém 4 economias, pelo menos, de porte médio, né? A Colômbia, a Argentina, o Brasil e o México. Isso é, bem ou mal, um certo, né? Dá um certo peso, né? Enfim, por todas as dificuldades da Argentina atuais, é uma economia de porte médio, né? Isso, e o fato de que, na verdade, do ponto de vista... Eu acho que há elementos estruturais que são também preocupantes. Por exemplo, a própria presença, a competição Estados Unidos, China, se ela é transladada para a região, pode ser um complicador. A questão toda que vocês levantaram do problema de não termos praticamente mais instituições de concertação, tudo isso é verdadeiro. Agora, também nesse cenário que vocês construíram, tem um papel para a agência, quer dizer, se os ventos políticos mudam na região, eu acho que, de alguma forma, talvez será difícil reconstruir a ideia de América do Sul. Foi preciso um momento muito peculiar nas condições da região para esse momento. Talvez não seja possível, mas eu acho que haverá mais agência dos atores. E isso que a Mônica levantou me parece uma questão muito interessante. Digamos assim, é quase uma consequência não antecipada da crise do multilateralismo no contexto e a pandemia, que é o seguinte: países de porte médio, como o México, mesmo a Espanha, estão projetando ter mais papel do ponto de vista internacional. Quer dizer, isso de alguma forma, a situação se modificando do ponto de vista da correlação de forças políticas, pode criar um certo movimento. Enfim, eu concordo que, como hipótese, né, a ideia de América do Sul como construção política, nesse momento, está muito fragilizada, mas existem elementos na região, né, que talvez possam, de alguma forma, combinar com uma perspectiva assim, um pouco mais positiva, não sei, né, que é o tamanho dessas economias, mas tem peso, né, e a mudança, vamos dizer assim, no cenário político, digamos, com outros atores nos governos, enfim. E eu acho que é um movimento, eu não sei se é muito otimismo da minha parte, mas acho que há um movimento desses atores médios, países médios, de alguma forma, procurar um maior protagonismo diante desse momento, porque ao mesmo tempo que o multilateralismo está em crise, eu acho que ele gera a ideia de conjuntura crítica, eu acho muito interessante. A conjuntura crítica, ela gera espaço, ela diminui um pouco as restrições estruturais e gera espaço para a ação dos atores. Eu acho que esse espaço pode ocorrer, quer dizer, um cenário... Eu queria um pouco que vocês, enfim, respondessem como, nessa última... reagissem, não respondessem, nessa última questão, nos cenários futuros, quais são as contradições que podem, ou quais são os elementos mais, vamos dizer assim, distintos dessa equação que vocês fizeram, que podem dar um grau de esperança, vamos dizer assim, não que voltemos a ser a América do Sul que fomos na primeira década desse século, mas alguma coisa um pouco mais, um projeto, né, já que eu acho que a tendência será um pouco essa, né, e não nos tornemos apenas um espaço de investimento para a China, para os Estados Unidos. A gente tem alguma agência política. Bem, Mônica, você podia iniciar? E depois claro, o Juan? Regina, eu acho que enfim, eu fui meio contundente e talvez, não sei se exagerada, mas dramática, mas o contraponto
na minha percepção, ela está basicamente na nossa sociedade. Ou seja, existe aqui e isso sim é um capital político relevante. Eu acho que a experiência recente do Chile mostrou de uma forma absolutamente vital, né? Esse nutriente e esse atributo das nossas sociedades e que estão relacionadas a processos políticos e, obviamente, a esgotamentos de determinados modelos de representação e da possibilidade de trabalhar com agendas que sejam agendas vinculadas a não somente a necessidades, digamos, no âmbito da solidariedade, no âmbito dos movimentos sociais, no âmbito da construção, obviamente, de um conjunto de valores que existem hoje em dia, que estão presentes e que se articulam positivamente com os espaços globais dessa vitalidade das nossas sociedades. Eu acredito muito nessa possibilidade de digamos, de um tipo de resposta vindo digamos, de espaços criativos, inovadores e superadores de projetos, inclusive, digamos, de cooperação intergovernamentais, institucionalizados, vinculados a formas de expressão política que, nesses momentos, as nossas democracias mostram que chegaram já a uma situação de total fadiga. É utópico, sim, é utópico, mas digamos, e ela é reflexo de uma realidade de vinculações, articulações no âmbito cultural. Nós vemos isso de uma forma muito forte, vinculações entre os movimentos sociais globalizados, com temas específicos, como é o tema ambiental. Ou seja, eu acho que existe uma frente de possibilidades que, obviamente, vão levar seu tempo, terão que ser construídos, digamos, quase que num dia depois, num day after dessa crise que nós estamos vivenciando, mas que me faz pensar que a esperança, a memória do futuro, como diria o Borges, ela existe na região e ela existe articulada a vitalidades e a possibilidades em outras partes, e certamente numa agenda mais globalizada. O Brasil mostra claramente até onde chegou o limite de um projeto político institucional carcomido pela política tradicional, pelas suas piores práticas. Eu acredito numa vitalidade social, generacional brasileira. Ela levará seu tempo. E ela tem uma expressão latino-americana, não há nenhuma dúvida. Enfim, queria deixar essa bola esperançosa quicando no campo. Obrigada, Mônica. Eu estava justamente conversando com o Juan sobre o que ficou daquelas mobilizações contra o ajuste fiscal que ocorreram em outubro, né? Enfim, de alguma forma demonstrou uma vitalidade enorme da sociedade civil. Enfim, mas, Juan, enfim, você reage a alguma possibilidade, alguma luz do fim do túnel? A ver, hay dos formas, me parece a mí, de ver la post-pandemia. Una es si uno tiene un microscopio. Entonces, en el microscopio mira lo inmediato, lo que ocurre. Si yo pongo el microscopio, yo soy absolutamente pesimista respecto a América Latina. Y voy a tratar de explicar por qué. Ahora, si yo pongo un telescopio y
miro a largo plazo y miro cosas que están sucediendo a raíz de esta pandemia, bueno, puedo ser un poco más optimista. Por ejemplo, yo creo que cada vez va a ser más difícil adoptar políticas públicas que no se basen en la evidencia. Cada vez va a ser más importante tener evidencias, conocimiento, aprendizaje para las políticas públicas. Ya no sirve el dogma, no sirve la retórica, se necesitan, repito, evidencias que respalden políticas públicas. Hay en el mundo hoy 16 mujeres al frente de gobiernos en casi 200 países. Pero entre los 8 mejores casos en el mundo que resolvieron hasta ahora el tema del coronavirus, 5 son liderados por mujeres. Yo creo que vamos a ver en el futuro un cambio muy significativo donde el lugar de la mujer, el empoderamiento de las mujeres, las movilizaciones de las mujeres van a ser un factor fundamental de la política. Veo adicionalmente que hay una mayor comprensión, al menos, de que no puede haber un divorcio entre el hombre y la naturaleza. Creo que nos está quedando a todos muy claro que la cuestión ambiental va a ser vital en todos los sentidos. Y lo va a ser porque necesitamos tener una visión alternativa, productiva, social, científica, distinta. Y creo que eso se va a dar en el largo plazo. Y hay muchos estudios económicos, yo recomiendo uno que salió en el 2014, que muestra que a los adolescentes, cuando uno es adolescente, cuando los adolescentes viven situaciones críticas, grandes recesiones, grandes problemas sociales, al ser adultos tienden a ser más progresistas y tienden a votar por políticas a favor de la distribución del ingreso y a buscar que haya más equidad, no menos equidad. Entonces, yo creo que en el futuro, evidencia, mujer, medio ambiente y jóvenes me hacen ser optimista. Ahora, frente a nosotros, nuestro mañana, yo creo que no hay elementos reales, sinceramente, para ser muy optimistas o tener algo de esperanza. Yo creo que acá tenemos unos problemas estructurales en América Latina. Pongo 2 ejemplos. En el año 1955, la participación de América Latina en su conjunto en las exportaciones mundiales era del 12%. En el año 2017 fue del 6%. Los países del sudeste de Asia están en materia de nuevas patentes que se presentan en la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, superando significativamente a todo Occidente junto. América Latina, las patentes provenientes de América Latina en el año 2007 eran el 3.5% y en el año 2018 fueron el 1.8%. Cada vez invertimos menos en ciencia y tecnología, comparativamente. Entonces, estos 2 elementos, me parece a mí, que nos colocan en una situación donde es muy difícil lograr una posibilidad de un recambio sustantivo si los pilares materiales, científicos, tecnológicos están tan deteriorados de nuestros países.
Esto no habla mal de la sociedad, habla de los límites de las oportunidades. Y en segundo lugar, en el año 2008, ante la crisis del 2008-2009, la crisis financiera, el que se denominó la Gran Recesión, cuando yo miro para atrás, sí, muchos países, Brasil, Argentina, muchos países de Sudamérica, teníamos gobiernos con un espíritu asociativo, de sociedad, de acercamiento, de cooperación. Ahora, después de la crisis del 2008-2009, con gobiernos mayoritariamente progresistas en la región, cada país optó por soluciones individuales. Cada país buscó proteger en algo su economía, cada país buscó en algo proteger su empleo, cada país buscó no producir cadenas de valor integradas, cada país trató de hacer frente a la crisis lo que pudo. Si eso era en el 2008-2009, cuando teníamos el boom de los commodities, no quiero pensar qué va a pasar dentro de 3 meses, donde no haya boom de los commodities, donde entonces a su vez tengamos divisiones ideológicas tan claras, porque cuando las tuvimos iguales no ganamos en opciones de reformas sustantivas. Y ahora que las tenemos distintas, muy distintas en la región, cada vez más distintas, yo me temo que en el corto plazo América Latina tiene un déficit y una serie de problemas muy graves y que sería, a mi modo de ver, preferible reconocer ese déficit grave que tenemos hoy para proyectar eventualmente hacia el futuro algo más promisorio, algo más esperanzador. Porque al revés no va a ocurrir. Al revés no va a ocurrir. Graças, Juan. Marília, eu peço, então, que ainda temos algum tempinho. Marília, que possa trazer as perguntas, apresentar as perguntas. Olá, pessoal. Vocês conseguem me ouvir? Está dando para me ouvir? Sim. Tá, que bom. Em primeiro lugar, agradecer aos dois pelas excelentes pontuações que trouxeram aqui para o nosso debate e a excelente mediação da professora Maria Regina. Nós recebemos muitas perguntas muito interessantes, mas eu selecionei algumas, porque algumas outras foram sendo respondidas ao longo da discussão. Então, acho que a gente pode começar com a pergunta do Bruno Moser Nunes. Ele perguntou como os professores veem a possibilidade ou a impossibilidade de que países sul-americanos apliquem alguma cláusula democrática contra o Brasil autoritário de Bolsonaro, e quais os fatores que facilitariam ou inibiriam isto. Quem gostaria de reagir? Eu vou responder rapidinho, porque eu sempre tenho medo que caia a minha internet de novo. A cláusula democrática na OEA, nunca, nesse contexto atual, não será aplicada contra o Brasil, porque o Brasil vem prestando um apoio à atual secretário-geral da OEA, Almagro, de diferentes maneiras. Houve uma expressão muito recente de apoio, que eu já não me lembro mais qual foi, mas é bem recente, para reforçar o endosso que o Brasil faz à gestão do Almagro, que é uma gestão absolutamente ideologizada e comprometida com o atual governo americano. No caso do Mercosul, não creio, nesse momento, que essa cláusula tampouco seja aplicada pela própria crise que o Mercosul enfrenta, por todas as razões que nós mencionamos anteriormente. A possibilidade de punição ao Brasil virá, provavelmente, das democracias ocidentais, principalmente europeias, como já se está sentindo do ponto de, com respeito à negociação União Europeia
Mercosul, e eu creio que enfim, as pressões e as possibilidades de algum tipo, não sei se de sanção, mas pelo menos de punições e, digamos, isolamento ao governo brasileiro, até do ponto de vista simbólico, agora com o fechamento de fronteiras, esse tipo de reação, eu acho que a tendência é uma escalada, mas não num contexto regional, porque, nesse caso, inclusive, teria que se começar a admitir um certo paralelismo entre o Brasil e a Venezuela, do ponto de vista de serem países puníveis por suas práticas não democráticas. E eu não creio que existam governos na nossa região, nesse momento, dispostos a que esse paralelismo se instale. Mônica, Juan. Sí, yo creo que en el caso de Venezuela, y van a ver el vínculo que intento hacer entre Venezuela y Brasil, o mejor dicho, cómo quiero desvincular Venezuela de Brasil. En el caso de Venezuela, América del Sur en especial, ha respaldado decisiones inéditas en nuestra historia contemporánea. Es el primer caso, por ejemplo, que asumimos que hay dos gobiernos dentro de un mismo país. Eso no está en ninguna tradición, en ningún libro, en ninguna juridicidad, en ninguna diplomacia de nuestros países. Jamás lo habíamos hecho. En el caso adicional, votamos, Brasil lo hizo, Argentina lo hizo, en el BID para que se le quitara la representación al delegado del presidente Maduro y fuera sustituido por el representante de Guaidó, lo cual nunca en ningún banco multilateral esto ha ocurrido. Lo inventamos nosotros. En el Banco Interamericano de Desarrollo le sacamos la representación al gobierno existente, nos guste o nos disguste, y se la pasamos a alguien que decimos que es un gobierno paralelo. En el caso de Venezuela, después de que ya nadie cree ni lo buscó utilizar el TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, decidimos invocarlo. Y además decir que lo invocamos en el caso de Venezuela porque hay un fenómeno, lean la parte inicial de la decisión respecto a usar el TIAR para Venezuela, porque hay un fenómeno narcoterrorista en la región. Nunca habíamos traído el problema del terrorismo a la región así. En el caso de Venezuela, hemos sido absolutamente tolerantes con todo tipo de sanciones que sabemos, además de afectar al régimen, básicamente también afectan a la población. En el caso de Venezuela, en vez de generar un grupo como el de Contadora, que en su momento resolvió los problemas en Centroamérica, apoyó soluciones negociadas, creamos el Grupo de Lima que trataba de rodear a Venezuela y producir la caída del gobierno de Maduro. Entonces, yo no quiero más innovaciones en la región. No quiero más porque me parece que son alarmantes las puertas que estamos abriendo. Y mucho menos aplicar el mismo criterio a Brasil. No me parece conducente de nada. No me parece que ayuda a nada. No le ayuda a los brasileños, no le ayuda a Brasil, no le ayuda a la región. No podemos terminar en eso. No podemos cambiar principios jurídicos, principios diplomáticos, principios políticos en aras de una situación que es delicada, sin lugar a dudas, la de Brasil, y compleja, pero que siguen operando las instituciones y que es esperable que los brasileños resuelvan
su problema sin condicionalidad externa o sin anuncios de un garrote externo. Así no creo que se solucione nada. Graças, Juan. Marília. Marília? Oi. Nós temos... Obrigada pelas respostas, professores. Nós temos uma outra pergunta do Hugo Braz, que é de um tema que já passou, ainda que de forma um pouco mais transversal, às nossas discussões. Ele pergunta: qual o peso das eleições estadunidenses nesse ano na definição do cenário geopolítico sul-americano e no processo de integração regional? Quem quer iniciar a resposta? Mônica, por favor. Mônica? Mônica? Oi. Mônica? Tá. Essa pergunta é muito oportuna. Essa pergunta é muito oportuna, porque, de fato, é um tema, enfim, sobre o qual eu pretendia falar em algum momento e acabei não fazendo menção. Essas eleições vão ser muito importantes para a região. Essas eleições vão ser muito importantes para os Estados Unidos, vão ser muito importantes para o sistema mundial. Não há dúvida nenhuma. Não há dúvida nenhuma de que existe uma vinculação entre a comunidade latino-americana, os votos na Flórida, a importância da Flórida para o colégio eleitoral americano. Isso, digamos, aqui há uma vinculação interno-externo, política doméstica, política regional, automática. E, nesse caso, a política relacionada à Venezuela, a política relacionada a Cuba, principalmente, e a Colômbia tem um enorme peso nessa articulação. Mas, obviamente, nós sabemos do impacto que essas eleições e a possibilidade de que, finalmente, o Trump não fosse reeleito para a política externa e a política interna brasileira. O tipo de alinhamento que o Brasil tem hoje em dia com os Estados Unidos é brutal. Há um mimetismo, há um espelhismo, há uma articulação ideológica, tudo que nós já sabemos. E, portanto, uma possibilidade de derrota desse governo atual seria, de continuidade desse governo atual, terá o seu impacto. Então, não há dúvida nenhuma de que essas eleições são eleições, ou seja, novembro é um mês chave para a política mundial, para a política americana e para a política latino-americana. Eu falei do Brasil, talvez o Juan possa falar da Colômbia. Obrigada, Mônica. Juan. Sí, muy interesante la pregunta. Mi reflexión, simplemente para completar lo que dice Mónica, con lo cual concuerdo plenamente, es poner un contexto más global. Entre el 11 de septiembre del 2001 y el comienzo del segundo gobierno de Obama, realmente Estados Unidos tuvo en relación a China una política relativamente semejante. Y esta política relativamente semejante frente a China tenía que ver con combinar competencia con colaboración. No en formas simétricas, no 50% y 50%, pero competencia y ámbitos de colaboración. En ese contexto, eso permitía a nuestros países un gran margen de maniobra, porque había
tácitamente, no escrita, pero tácitamente no escrita, una distensión relativa, por lo menos entre Washington y Beijing. Y creo, por otro lado, que eso explica por qué en ese contexto es en la administración Obama que Obama decide, en una locución que dio John Kerry en la OEA, el fin de la doctrina Monroe. No más Monroe. Ya no es América para los americanos. Y eso creo que reflejaba también una perspectiva en la cual la competencia en América Latina por lo menos no iba a tener tanta intensidad como algunos presumían. El segundo Obama cambia esto con la estrategia pivote hacia el Pacífico, y lo que hace Trump es exacerbar ese cambio y reducir los niveles de cooperación e incrementar los niveles de disputa. Entonces, ahora es una situación desequilibrada. Hay mucha más disputa y menos cooperación. Y después del coronavirus va a haber menos cooperación y va a haber probablemente más agudización de los conflictos. Si esto es así, automáticamente se van a estrechar los espacios de acción de América Latina, porque Washington va a volver a insistir en que es con Estados Unidos o contra Estados Unidos. Y esto va a tener elementos cada vez más complicados y más tensos hacia la región. Y en esa dirección me parece a mí que el haber logrado la reelección de Almagro, gracias a Estados Unidos, y ahora quedarse con el Banco Interamericano de Desarrollo, nos da una señal de que las cosas ya no van a ser igual con China y por lo tanto no serán iguales entre Estados Unidos y América Latina. Esto no va a ser de la misma manera. Y por lo tanto, me parece a mí que aquí estamos ante un dilema que es de la región, y es de qué modo finalmente podemos terminar en el fondo dependiendo tanto de Estados Unidos como de China. Y esto nos lleve a una marginación, a una reducción de la capacidad de maniobra y por lo tanto, digo, terminemos en una suerte de doble dependencia. Gracias. Graças, Juan. Creio que acho que podemos fechar. Marília, tem mais alguma outra pergunta? Nós tínhamos mais algumas outras perguntas que acho que foram sendo respondidas ao longo da discussão. Alguns temas que estamos foram completando. E Mônica... Mônica voltou. Não, como está um pouco instável o microfone de Mônica, então eu acho que talvez, já que as perguntas já foram respondidas, eu então vou aproveitar então para vocês fechar aqui e pedir a vocês que nesses minutos finais façam suas considerações finais e já agradecendo de antemão o debate, excelente debate, e talvez para começar talvez com Mônica, enquanto o seu microfone e o seu áudio está, e passamos depois em seguida por Juan, para as considerações finais. Mônica. Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos. Ok. Bom, a possibilidade.
Eu queria agradecer muito a participação nessa discussão, apesar das minhas breves interrupções, e eu acho que a gente avançou numa análise sobre a situação, enfim, o quadro de situação em que a nossa região se encontra hoje em dia. De fato, é a primeira discussão da qual eu participo que trabalha com esse tipo de balanço, com uma visão de curto, médio prazo da nossa política internacional. Eu concordo totalmente com o que o Juan colocou agora no final. A nossa exposição é uma exposição num contexto de alta vulnerabilidade a essa tensão China-norte-americana, ela nos enfraquece, ela nos quita, nesse momento, essa capacidade de articulação regional e de cooperação e de construção de espaços de interesse comum. Mas isso não significa que nós, digamos, nos descaracterizamos plenamente quanto à capacidade de respostas políticas pontuais. Sem dúvida nenhuma, em primeiro lugar, a situação na Venezuela não ficará como está. Ou seja, eu acredito, depois de quase 2 anos de estar observando, trabalhando, tentando dar alguma contribuição como um grupo, como parte de um grupo para uma saída política negociada, que, digamos, a gente observa um movimento, a gente observa um processo político interno e ao redor, inclusive um processo onde a intervenção e a internacionalização, nesse momento, se confundem. Se nós fizermos, digamos, formos omissos frente a uma intervenção na Venezuela, nós estaremos hipotecados como região, em termos políticos, pelo menos por uma década. Ou seja, não há nenhuma dúvida de que, se nós não reagirmos como região a uma ação de mais, enfim, uma escalada coercitiva que leve a algum tipo de ação violenta contra a Venezuela, a nossa região realmente corre o risco de ser um parênteses geográfico com, digamos, os desempenhos econômicos que Regina mencionou, mas sem nenhuma costura política, sem nenhuma articulação. Se nós conseguirmos, de uma forma preventiva, construir, agora, inclusive, que temos o México sentado no Conselho de Segurança, junto com a Noruega, que é um ator político essencial do âmbito ocidental na construção de uma saída negociada na Venezuela. Se esse fato de que esses 2 países vão estar sentados no Conselho de Segurança se transformar numa oportunidade de trazer as Nações Unidas, de trazer o Conselho, de negociar com a China e com a Rússia a possibilidade de uma ação conjunta que leve a um Estados Unidos, digamos, com algum tipo de interesse concreto numa negociação com a Venezuela, a uma saída, nós temos a oportunidade também de recuperar a nossa região como um ator político. Eu acho que, digamos, não estou querendo dar tanta responsabilidade à Venezuela, mas eu estou querendo transformar a crise na Venezuela numa oportunidade. Agora, dito isso, o buraco que o Brasil, nesse momento, do qual o Brasil, nesse momento, se faz responsável na região, do ponto de vista da construção de um projeto regional, é enorme, é incomensurável. O Brasil sempre foi arrastado a projetos regionais, até no período do grupo de apoio à contadora. O Brasil não vem correndo para um projeto, mas quando ele vem, ele se senta e ele constrói com seus vizinhos. O fato de que o Brasil, nesse momento, não esteja construindo absolutamente nenhum tipo de projeto político, econômico, social,
vinculado a um diálogo, inclusive em torno da pandemia, é muito nocivo para o regionalismo latino-americano. É nocivo para o Brasil, em primeiro lugar, mas é nocivo para o regionalismo latino-americano. Eu só posso esperar que esse momento seja superado, mas isso depende da nossa própria sociedade política no Brasil. Muito obrigada. Obrigada, Mônica. Juan, para suas considerações finais. Bueno, María Regina, yo te agradezco infinitamente esta invitación, esta participación. Espero que el diálogo con Mónica haya resultado de interés para las personas que nos están escuchando. Yo tengo 2 o 3 tweets pequeños, breves, para terminar. El primero es que yo prestaría mucho más atención en lo inmediato a lo que pase no solamente en Venezuela, sino en Colombia y Venezuela. Yo creo que ahí hay un caso muy complejo, muy delicado, de 2 países que a su vez, después de esta pandemia, van a terminar con más problemas, con problemas que se han creado entre sí, pero con problemas domésticos cada vez más agudos, y me temo que ahí hay una situación de potencial descontrol entre 2 países de Sudamérica. El historiador británico John Galbraith, no el economista, el historiador, cuando hablaba de los imperios, decía que había que entender el imperio por lo que lo impulsa y por lo que lo atrae. Hay 2 fuerzas, una la que impulsa al imperio y otra lo que lo atrae al imperio, porque hay ahí algo estratégico, porque hay ahí un efecto de demostración, etc. Yo creo que debemos evitar que Colombia y Venezuela se vuelvan una frontera turbulenta para Estados Unidos y para la comunidad internacional. Mi segundo punto es, yo creo que el momento cuando los estados tienen dificultades, cuando los estados tienen tensiones, cuando los estados tienen desafíos grandes, además de la diplomacia gubernamental, pensar también en el valor de la diplomacia ciudadana. Y a mí me parece que una forma gradual y positiva de reconstruir los lazos de amistad entre Argentina y Brasil pasan por estimular una gran diplomacia ciudadana de los empresarios, de los líderes políticos, de los científicos, de los académicos, de las ONGs, de los sindicatos, de los actores sociales, de las mujeres. Hay que darle densidad ciudadana a una relación que no puede deteriorarse por lo que esté sucediendo entre 2 gobiernos. Y mi tercer comentario es que hay una dimensión de la cual no hablamos, pero que a mí me preocupa mucho, y es que es verdad que reapareció el Estado a raíz de la crisis, es decir, son los estados los que responden a esta pandemia, son los estados los que tienen recursos, los que dan ayuda, los que compensan, los que se mueven, etcétera, etcétera. Pero yo tengo la impresión que de esta pandemia van a salir estados más débiles, no estados más fuertes. Y en ese sentido, me parece que hay que estar muy atento a que hay un actor no estatal que puede llenar el vacío de representación y de legitimación que son las organizaciones criminales. En toda nuestra región, el problema del crimen organizado ha crecido.
se ha complejizado mucho. Entonces, me parece que si de respuesta a esta situación tenemos estados débiles, tenemos más graves desigualdades, tenemos pocas posibilidades de mejorar el comercio exterior, tenemos dificultades de diferente tipo, ojalá que no sea el crimen organizado el que provee bienes, el que provee empleo, el que provee ingreso, el que provee oportunidades y el que gana espacios de legitimación social en nuestros países. Gracias. Graças, muitíssimas graças, e a responsabilidade agora está com nossas sociedades, com as escolhas eleitorais que nós fizermos, né? Que eu acho que é por aí que talvez as coisas possam começar a caminhar, porque a política é tudo, né? E eu gostaria de agradecer muitíssimo a Juan e a Mônica por essa tarde tão proveitosa, e a Marília no manejo das tecnicalidades, e a plateia que nos assistiu, e agradeço muitíssimo. Esse debate nós poderíamos continuar, eu acho que tem muitos fios que deixaram soltos, que a gente poderia desenvolver, mas infelizmente nós temos um tempo restrito, mas eu volto a agradecer a Mônica, e a Juan e a Marília. Boa tarde a todos.